No dia 13 de dezembro de 2003, o ex-ditador do Iraque, Saddam Hussein, foi encontrado. Ele havia evitado a captura desde o início da invasão americana ao Iraque, mas foi encontrado após uma grande operação. Seu julgamento foi marcado por surtos, assassinatos e terminou com Saddam e muitos de seus ex-funcionários condenados à morte. Talvez seja útil começar com uma breve explicação sobre o regime de Saddam Hussein. Saddam governou o Iraque de 1979 a 2003, quando foi deposto por uma invasão liderada pelos Estados Unidos da América. Seu governo foi notado por uma administração quase gangster e por suas tentativas fracassadas de anexar países vizinhos. A brutal Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 até 1988, tirou a vida de até 1,2 milhões de pessoas e presenciou alguns dos combates mais brutais do século XXI. Saddam supervisionou o uso de armas químicas contra seu próprio povo, notavelmente contra os curdos do norte do Iraque, nos genocídios de Anfal, onde seu regime assassinou dezenas de milhares de pessoas. Saddam anexou o Kuwait, gerando a Primeira Guerra do Golfo. Uma coalizão internacional derrotou completamente o exército iraquiano. No entanto, Saddam permaneceu no poder. A tortura generalizada de civis, o suposto apoio a terroristas responsáveis pelo 11 de setembro e seu suposto desenvolvimento e posse de armas de destruição em massa foram as razões dadas para a controversa Segunda Guerra do Golfo. Em março de 2003, uma invasão liderada por americanos e britânicos procurou remover Saddam do poder. Aqueles dentro de seu círculo íntimo e aqueles que haviam ajudado no regime brutal também eram alvos para remoção. Como parte do kit fornecido, os soldados americanos receberam um baralho padrão de cartas, detalhando os 52 membros mais procurados do regime de Saddam. Isso era para ajudar os soldados americanos a identificar membros-chave e procurados do regime. Os mais procurados estavam nas cartas de alto valor, sendo os ases e os reis. O próprio Saddam estava no as de espadas, sendo o mais procurado. Quando a capital Bagdá caiu sob o controle americano em abril, Saddam não pôde ser encontrado. Havia avistamentos infundados e não verificados do ditador, mas nada levou a lugar algum. Haveria mensagens gravadas esporádicas de Saddam, distribuídas para encorajar suas forças a continuar a luta e denunciar os invasores. Um exemplo notável é após as mortes de seu filho Uday e Qusay. Em um discurso gravado, ele honrou as mortes de seus filhos, chamando-os de mártires honrados e declarando que estaria orgulhoso de oferecer mais 100 filhos para derrotar as forças americanas. Operação Red Dawn foi o nome dado à caçada por Saddam Hussein. A caça de 9 meses viu centenas de soldados realizarem centenas de invasões. Oficiais de inteligência começaram a mirar em funcionários de baixo escalão, como cozinheiros, guarda-costas, motoristas e suas famílias. Esses indivíduos foram alvos para obter informações sobre o possível esconderijo de Saddam. O objetivo era restringir as áreas onde ele poderia estar escondido, sendo sua cidade natal, Tikrit, um local provável. Não seria até dezembro de 2003 que um avanço foi alcançado. Um dos ex-motoristas de Saddam divulgou o nome Muhammad Ibrahim Omar al-Muslit, também conhecido como o braço direito de Saddam. A família de al-Muslit foi localizada e interrogada, permitindo que os oficiais de inteligência localizassem e interrogassem o próprio homem. As forças americanas foram informadas sobre uma fazenda em Adidar, apenas uma curta viagem de carro de Tikrit. No dia 13 de dezembro de 2003, cerca de 600 membros da Elite Special Operations Task Force Team 121 e a primeira Brigada de Combate da equipe dos Estados Unidos da América, a 4ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América, foi em busca de Saddam na fazenda. Seus 2 últimos guarda-costas tentaram fugir, mas logo foram capturados. Após uma longa busca na área, Saddam foi localizado em um buraco de aranha.
A entrada estava camuflada com um tapete, tijolos e terra, e era um espaço de apenas alguns metros de comprimento. Quando as tropas abriram a porta do alçapão, eles se depararam com um Saddam desgrenhado, desejando se render. Ele foi encontrado com 750 mil em notas de 100. Ele estava armado com uma pistola e um AK-47, mas nenhum tiro foi disparado. Há uma fotografia da captura de Saddam que mostra um intérprete iraquiano-americano chamado Samir segurando Saddam no chão. Esse homem, supostamente, socou Saddam no rosto e o amaldiçoou pelo assassinato de seus tios e primos e pela prisão de seu pai, um soco que imagino ter sido bastante satisfatório. Saddam foi preso e designado como prisioneiro de guerra como chefe do regime militar. Ele foi levado ao aeroporto internacional de Bagdá, onde passou por um exame médico que, controversamente, foi transmitido como prova de sua prisão. Mostrou um Saddam desgrenhado com cabelos compridos e uma barba mal cuidada. Isso foi recebido com críticas, pois foi visto como uma humilhação ao ditador e potencialmente uma violação do artigo 300 da Convenção de Genebra, que proíbe ultrajes à dignidade pessoal. No artigo 13, afirma que os prisioneiros de guerra devem ser protegidos contra insultos e curiosidade pública, o que a transmissão da inspeção poderia ter violado. Saddam foi julgado no Tribunal Especial Iraquiano, um tribunal para julgar os principais membros do regime por crimes cometidos contra o povo iraquiano. Desde o começo do julgamento, Saddam contestou sua legitimidade. Ele chamou o presidente americano George W. Bush de criminoso, afirmando que o julgamento estava a caminho para Bush ter sucesso em sua reeleição. Durante o julgamento, os advogados de Saddam foram rotineiramente assassinados, com muitos trabalhando fora do Iraque por medo de sua própria segurança. A segurança real do julgamento levantou a questão se ele poderia ser considerado um julgamento justo ou eficaz. No final, Saddam foi condenado pelo assassinato de 148 muçulmanos xiitas no massacre de Dujai. Este massacre foi uma retaliação pela tentativa de assassinato contra Saddam e provou ser o crime pelo qual ele foi condenado à morte. No dia 5 de novembro de 2006, ele foi condenado à morte por enforcamento. Ao receber sua sentença, Saddam gritou: "Viva o povo! Viva a nação árabe! Abaixo os espiões! Deus é grande!" Saddam tentou apelar contra sua sentença, mas no dia 26 de dezembro de 2006, seu recurso foi rejeitado, com movimentos para executar o ditador o mais rápido possível. Na base americana Camp Justice, Saddam seria enforcado. No dia 30 de dezembro de 2006, carrascos com balaclavas levaram Saddam até a forca e colocaram a corda em volta de sua cabeça. Em meio ao canto de slogans, insultos e orações lidas do Alcorão, o ex-ditador caiu até a sua morte. Seus momentos finais foram capturados em um telefone celular, a abertura da porta da armadilha, seu corpo balançando e o pescoço torcido. O corpo de Saddam foi então levado de avião para seu local de nascimento e sepultado à noite. A morte de Saddam foi uma nota de rodapé no regime e uma tentativa de legitimar o novo governo iraquiano. Havia questões sobre a justiça do julgamento, levando muitos a acreditar que não passava de um julgamento certo. E sobre o pequeno baralho de cartas citado antes no vídeo, nem todos ali enfrentam a justiça. Os crimes de Saddam e seu regime foram muitos, e ainda assim, se a justiça foi alcançada, tanto para as vítimas quanto para o Iraque, eu deixo para você. Mas acredita-se que o regime de Saddam seja responsável pela morte de 250 mil de pessoas.